Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas eu estou aqui com mais um ministrando ou pensando dentro do carro. E aí hoje eu queria pensar com vocês sobre o texto de Neemias, capítulo 8, versos de 1 a 18, onde resumidamente vai falar sobre a restauração da autoridade da palavra de Deus, que vai acontecer aproximadamente 1000 anos depois de Josué, aquele que andou com Moisés. E aí, quando a gente pega o texto, verso 2, verso 4 em diante, verso 1 também, a gente observa aqui três verdades que me chamam a atenção nesse texto. Não é? A gente está vivendo hoje um período, um ano, onde muito se fala em reforma da igreja. A igreja precisa passar por uma reforma, porque do jeito que ela está indo, ela não está indo bem. Seus valores precisam ser revistos, a sua missão precisa ser revista. E aí, quando eu estava lendo esse texto de Neemias capítulo 8, de 1 a 18, eu encontrei aqui, quero passar para vocês algumas verdades. Eu destaquei aqui três verdades que me chamam a atenção. Primeiro, no verso 2, 3 e 4, a gente vê o pregador Esdras comprometido com a palavra de Deus. Há um compromisso de Esdras, de Neemias, quando eles reúnem o povo, das 6 da manhã até ao meio-dia, numa praça, ao ar livre, até porque o templo nessa época estava no projeto de reforma. Aí a gente vê o compromisso de Esdras, de Neemias, com relação às escrituras. Então Esdras era um homem comprometido, e o seu compromisso é com a palavra. Você pode ver isso lá no capítulo 7, versículo 10. Você vê esse compromisso de Esdras com a palavra de Deus. E aquele povo, quando vai para a praça, aquele povo não vai buscar alguém que lhes conte bonitas experiências. Mas eles vão procurar uma pessoa que lhes faça uma exposição bem clara das Escrituras. Então eu quero te dizer que a maior necessidade hoje de nós, homens e mulheres, a maior necessidade nossa hoje é duas: conhecer a palavra de Deus, viver essa palavra e pregar essa palavra. Eu vou repetir, hoje a nossa maior necessidade é conhecer essa palavra, as Escrituras. Muitos cristãos não lêem Bíblia, não é? Tem alguns versículos decorados na cabeça. Então a nossa maior necessidade hoje é conhecer as Escrituras, é viver esta palavra e passar esta palavra, esse conhecimento para outras pessoas. A gente vê hoje uma igreja inchada. Aí você me pergunta qual é a diferença de uma igreja inchada para uma igreja que cresce. A igreja que incha, a igreja inchada, é aquela que está sempre recebendo os crentes de outra igreja. Não é? São aqueles insatisfeitos, são aqueles que acham que a sua igreja não tem isso, não tem aquilo, ou deveria ser assim, ou deveria ser assado. Não é? Então esse povo faz da igreja uma igreja inchada. Porque poucas têm sido igrejas no Brasil que as pessoas têm realmente se convertido. Muitos vão atrás de um milagre, de uma bênção, de uma palavra profética, de uma revelação. Mas depois que isso se cumpre na vida delas, depois que o milagre acontece, elas vão embora. A segunda verdade que me chama a atenção aqui, nesse texto de Neemias 8, de 1 a 18, é a fome do povo em querer ouvir a palavra. Tá no verso 1 e 3, vai dizer que o povo, depois que foi convocado, todo mundo se dirigiu para a praça. Todos se dirigiram. Todos, rico, pobre, branco, preto, todo mundo se dirigiu à praça. Isso fala para mim
Isso me mostra a verdade de que esse povo estava sedento pela palavra do Senhor. A Bíblia é o anseio desse povo, não é? Eles se reúnem como um só homem, ou com ouvidos atentos, com reverência. Eles choram, eles se alegram, eles saem dali prontos a obedecer. Tamanho a sede e a fome daquele povo com relação à palavra. A gente como igreja, e eu me coloco aí nesse mesmo barco, a gente precisa ter sede da palavra, querer ler mais a Bíblia, parar de ficar vivendo de experiências dos outros e buscar nossa própria experiência. Parar de viver um Jesus que os outros falam e a gente experimentar esse Jesus. É dizer como disse Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora não, agora eu te conheço porque eu decidi, eu estou caminhando com o Senhor. Então há uma necessidade muito grande da igreja, de nós cristãos, sermos mais sedentos pela palavra. Não é? Eles, aquele povo ali, eles não queriam farelo, eles queriam trigo. Trigo, não era farelo. E aí, aqui para nós, né, a gente vê muito farelo sendo dado para o povo, mas o povo tem a sua culpa porque esse povo não recorre à palavra de Deus para conhecer melhor. E aí, terceira e última verdade que eu vejo aqui é as atitudes que aquele povo tiveram diante da palavra, diante da exposição da Bíblia, diante daquele momento de explanação da palavra de Deus. Qual foi a reação do povo? O verso 3 vai dizer que todo o povo ficou atento. Hoje a gente tem um pessoal que vai para a igreja, mas fica numa dispersão. É o celular que toca, é uma mensagenzinha que está passando para um para outro, é uma conversinha, é a criança que faz os pais levantarem 10 vezes para ir no banheiro para não fazer nada, ou dizer que vai beber água, mas é mania de beber água. Aquele povo estava com o ouvido atento. Segundo, a mente deles estava aberta para aprender. A mente aberta. Aí me lembro que Paulo fala de culto racional. É quando você, ao ouvir a palavra do Senhor, e nós falamos sobre isso no vídeo anterior, né? Quando nós falamos o que a palavra de Deus, quais áreas que a palavra de Deus nos atinge. Por exemplo, atinge a nossa mente, atinge a nossa vontade, né? E ela atinge também, deixa eu ver se eu me lembro aqui, mente e as nossas emoções. Então aquele povo estava com a mente aberta. Versos 2, 3 e 8 fala sobre isso. Aberto para quê? Para entender. Quando você for ouvir a palavra do Senhor, abra sua mente para o que você está fazendo e vai pensando aí em cada palavra que você está ouvindo. Outra reação, a reverência. Aí me lembro que está em Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É você chegar na casa do Senhor e se aquietar, não é? Você vai a cinema, você vai a teatro. Qual é o comportamento das pessoas, inclusive eu ter no cinema? Ninguém fica saindo no meio do filme para ir no banheiro, para beber água, ninguém faz isso. Porque todo mundo quer pegar o filme do início e chegar até o fim. Quando você for para a casa do Senhor, ou você for ouvir a palavra de Deus, mantenha essa reverência. Em último lugar, adoração. Eles adoram o Senhor. Eles dizem amém. Não é? Eles celebram no final. Eles saem dali dispostos a adorar o Senhor. Mas adorar de que jeito? Em vãs palavras? Em chavões? Não. Eles saem dali dispostos a praticar o que eles haviam ouvido na palavra de Deus. E aí, depois de cerca de 1000 anos, o povo de Israel volta a festejar as festas bíblicas orientadas por Deus. Começando aí no texto, você vai observar que começa com a festa dos tabernáculos. Bem, eu termino aqui essa reflexão e eu quero que você pense nisso. Que compromisso você tem com a palavra de Deus? Segundo, você é uma pessoa sedenta da palavra de Deus? E terceiro,
qual é a sua atitude em relação à palavra de Deus. Deus te abençoe, que clareie mais ainda a palavra no teu coração e depois a gente volta com mais um vídeo. Não esqueça, é aí embaixo, faça a sua inscrição para que você seja notificado sempre que eu postar um novo vídeo. E aí, se você gostou, você curte, coloca gostei. Se não gostou também, coloca não gostei. Pode botar seu comentário, que isso é muito importante para nós. Deus te abençoe, beijo no coração e até o próximo vídeo.